E agora sim, fala aí pessoal, está no ar mais um Evo Podcast. É sempre um prazer falar com todos vocês. Quero dizer para vocês que a gente andou meio sumido, mas é a correria do dia a dia, a gente só não depende disso aqui, a gente tem os trabalhos, tem os deveres, tem a família, tem o corre-corre, e às vezes acaba não dando tempo pra gente executar o que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente tem que dar certo tempo para os filhos, para a esposa, e para o dia a dia, para o trabalho. E agora que estamos de férias, vamos aproveitar esse período aí que a gente está meio sem fazer nada, vamos bater papo, vamos divulgar vidas de pessoas, experiências de pessoas, superação de pessoas. Então eu quero dizer, você que está assistindo, você que vai assistir, já aproveita, já se inscreve aí no canal, tá? Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve aí no canal, não custa nada, dá uma força pra gente. E se você tá ouvindo pelo Spotify, também se inscreve aí no Spotify, toda semana tem uma conversa nova, tem uma superação nova. Eu acredito que o papo de hoje, como os papos anteriores, vai acrescentar e muito na sua vida. Tenho certeza, não tenho a mínima, não tenho outro pensamento, a não ser que vai acrescentar aí muito na sua vida. E você que está assistindo também no YouTube, tem um QR Code aqui do meu lado esquerdo, você que quer conhecer mais sobre o Evo Podcast, só mirar sua câmera do seu celularzinho aí. A minha convidada não tá vendo nada disso, ela fala, poxa, não tô vendo nada, mas tem, embaixo dela tem, olha, embaixo de você assim tem o seu arroba lá do seu Instagram, e do seu lado direito, eu acredito que tem um QR Codezinho aí. Tá bom, pessoal? A convidada de hoje, a história de hoje, eu quero trazer a todos o conhecimento de vocês sobre o botulismo. Cara, eu vou ser bem sincero para todos vocês que estão me escutando. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, para ser sincero mesmo, é verdade. Não tenho vergonha de dizer, nunca tinha ouvido essa palavra. Se você me perguntasse o que seria botulismo, eu falava, caramba, cara, o que é botulismo? Será que é algo com boto, com animal boto? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pelo contrário, é uma intoxicação. Tô com uma convidada aqui que vai dizer bem melhor pra gente o que se trata do botulismo. E hoje eu trouxe a pessoa aqui que passou por isso, e teve uma experiência que beirou a morte. Ela teve próximo da região ali da morte. Superou juntamente com seus familiares, com equipe médica, que auxiliou, que ajudou a retomar a sua vida, as suas atividades. Então, Dora, quero te agradecer a confiança de trazer aqui a sua palavra, de trazer a sua experiência, tá? De o que você passou. Dora, muito obrigado, minha amiga. O prazer é meu de estar aqui, de poder falar a respeito dessa experiência, né, de quase morte e de superação, que eu ainda estou em reabilitação. Então, eu agradeço o seu convite, a oportunidade, aonde esse áudio chegar, a esse vídeo, no YouTube também e no Instagram, que mais e mais pessoas se conscientizem, que às vezes um alimento pode matar uma pessoa. Exatamente. Dora, e você tá falando de onde? De Brasília, eu nasci aqui e moro aqui. Diretamente do Distrito Federal? Brasília, Distrito Federal, capital da República. A internet hoje em dia tem esse poder, né, cara? Eu tô aqui de São Paulo, freguesia do Ó, não sei se você conhece. E a Doralice, lá em Brasília, a gente tá batendo esse papo aqui. E eu costumo dizer que é mais uma amizade que eu acabo fazendo pela internet, conhecendo a Dora, conhecendo. Dei uma olhada na história dela, que é uma história belíssima de superação. E a Dora vai ter o prazer de estar contando aqui pra gente como começou. E eu queria, antes de mais nada, Dora, eu queria saber quem era a Dora antes de tudo isso acontecer na sua vida. Porque eu acredito que deu uma repaginada na vida, uns pensamentos mais, pô, eu acho que não é esse lance. Então eu quero saber quem era a Dora antes de tudo isso acontecer. Então, adoro a servidora pública, batalhei muito para passar no concurso público, foram 5 anos estudando e
Desde 9 anos eu estou no Tribunal de Justiça aqui de Brasília. Apaixonada por gatos, é realmente o que eu gosto. Eu tenho 3, mas eu cuidava de gatos, assim, quando as pessoas viajavam de férias, eu ia até a casa delas, cuidava do gatinho, brincava, alimentava, limpava a caixinha de areia. E em dezembro de 2021, eu tinha acabado de lançar um livro sobre gatos, Eu vi que eu esse livro. escrevi com muito carinho e lancei no dia do meu aniversário, dia 7 de dezembro. Quando em janeiro a vida mudou Em totalmente. janeiro de que ano, Dora? Ano passado, 2022. Então, eu lancei o livro em dezembro de 2021, dia 7 de dezembro, lancei na Amazon como e-book. E estava negociando com as editoras para poder lançar ele em papel e deixar em alguns pet shops, e não só em livrarias, mas como em pet shops para venda, né? Sim. Porque meu livro é Ensinando o Tutor a Tratar Gato como Gato. Conquiste o seu gato em 30 dias. Esse é o nome. Uhum. E aí, em janeiro, eu fui até uma feira aqui de Brasília, no bairro do Lago Sul, uma feira artesanal. Eu já era cliente e comprava vários produtos, embutido, comprava molhos, comprava biscoito italiano. Essa feira, quem produz o alimento vendia. Então, assim, uma pessoa descendente de italiano fazia o molho, um argentino fazia empanada. E eu Entendi. sempre gostei de feira, assim, de ir, conhecer, conversar com a pessoa, né? E degustar os alimentos. Então, no dia 20, aliás, no dia 31 de dezembro de 2021 ainda, o último dia do ano, eu fui na feira. E aí, como eu estava, comprei vários produtos, até postei no Instagram, não apaguei, tá lá. Hum. É, acho que comprei uns 6 tipos de produtos diferentes e fui para casa, mas eu estava numa dieta bem restritiva. Então, eu só fui comer o molho pesto em 23 de janeiro. E 2 dias depois, eu acordei assim, passando mal. E Caramba, aí, Dora. Dora, deixa eu só cortar um lance. Não sei se foi no seu Instagram. Eu não sei, eu posso estar enganado. Ou acho que foi no seu Instagram. No pote, no pote que estava contaminado, ou num outro pote, eu não sei ao certo. Acho que não tem a data, não tem a data da construção do alimento, não tem a validade do alimento. É exatamente isso? Acho que foi no seu Instagram que eu vi isso. exatamente isso. Não tem a data, o pote não tinha a data de validade, mas o que acontece? Eu não observei isso, porque eu já era cliente do Sim, feirante. confiança, né? Confiança, eu já tinha comido o molho de tomate dele, que é só você abrir, tá pronto para o macarrão, delicioso. Nesse mesmo dia eu comprei um molho de tomate com fungo dele, também não cheguei a comer, e eu comprei um molho pesto artesanal. E Hum. molho pesto você encontra em qualquer mercado, normalmente as pessoas usam com pão no tira-gosto, ou com uma massa italiana. Alguns restaurantes servem molho pesto também, com massas ou de entradinha. E esse molho era, assim, uma coisa muito exclusiva. Ele era de tomate com amêndoas. Sim. Então, assim, foi a coisa mais gostosa que eu comprei na feira aquele dia. E eu estava louca para provar. Tanto que, assim que terminou a minha dieta, no dia seguinte, eu abri o molho, domingo à noite, com umas torradinhas e vinho. E eu comi 3 colheres do molho. Mas eu não tinha notado, depois percebeu-se que a embalagem não tinha nem data de fabricação, nem Sim. data de validade. Ô, Dora, mas mesmo assim, mesmo um dia depois, você não percebeu isso? Ou foi bem depois Não, eu que não você. percebi, quem percebeu isso foi Sim. a vigilância sanitária. Ah, entendi, entendi. Quando recolheu os produtos da minha casa, aí ela notou que não tinha prazo de validade, nem de fabricação. E eu não fui orientada na feira pelo feirante no seguinte sentido: "Olha, você deve comer essa semana, você tem tantos Entendi. dias para consumir um alimento". Eu cheguei, guardei na minha despensazinha, longe do abrigo de luz e do calor, e fiquei tranquila.
num lugar bacana para conservar legal. Sim, para conservar onde eu guardo os meus alimentos industrializados, sem problema nenhum. Não houve essa abordagem diferenciada, que o Uhum, molho deveria ser consumido em uma semana, ou que eu deveria guardar na geladeira, não foi feito nada disso. entendi, entendi. E aí consumiu como se fosse um alimento normal, depois de Eu quantos comi dias? Sim, pode Eu falar. comi umas torradinhas, assim, Uhum. abri um vinho domingo à noite, ouvindo uma música, e peguei 3 colheres de sopa e passei em algumas torradas. Inclusive, o cheiro estava muito bom e o aspecto estava normal, não Caramba. havia nenhuma aparência de estragado. E então eu degustei, estava delicioso, dormi, no dia seguinte não senti nada. No outro dia, na terça-feira de manhã, eu acordei me sentindo fraca. Mas fui para minha ginástica funcional, fiz o exercício e depois eu comecei uma fraqueza maior ainda. Aí eu pensei: "Nossa, eu peguei pesado hoje na malhação". E querendo assim, sentindo uma fraqueza, o coração querendo acelerar, Sim. as mãos querendo formigar. Mas eu falei assim: "Ah, fui para casa, tomei banho, almocei em casa e fui para o meu trabalho". Chegando no trabalho, eu senti mais fraqueza ainda. Eu falei: "Gente, eu não estou bem, não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo uma fraqueza estranha, eu nunca senti isso". E a minha língua começou a enrolar. Então a minha chefe falou: "Dora, a gente não está entendendo nada que você está falando". E aí, nós achamos melhor que eu fosse um hospital. Sim. Fui dirigindo, fica mais ou menos uns 30 quilômetros a distância. Quando eu estacionei o carro no hospital, as minhas pernas não se mexeram mais. E aí eu tive que ir escorando nos outros carros para chegar à porta do hospital. Ainda bem que era no mesmo andar, não tinha que subir nenhuma escada, e me joguei na cadeira de roda. Tinha um profissional do hospital que ia pegar um idoso num carro, Sim. mas eu me joguei nessa cadeira e falei: "A minha língua está enrolando, me ajuda", e eles já me colocaram para dentro. E me colocaram para fazer um exame, com contraste, tomografia com contraste. E eu me lembro que o rapaz do exame falou assim: "Se você passar mal", porque a gente fica numa cápsula fechada, "se você passar mal, você aperta uma vez". Só que nesse momento eu parei de respirar. Então eu apertei, assim, desesperada, umas 4, 5 vezes. Ele Aham. veio até a sala, me deu uma bronca ainda, falou: "Olha, eu falei para você apertar uma vez só, não é para apertar esse tanto". E naquele momento eu já parei de respirar e eles me entubaram. Nesse momento eu já fiquei tetraplégica, perdi todos os movimentos do corpo, inclusive o da respiração, né. E aí até essa cicatriz aqui, Sim, que eu sim, tô tenho, vendo. é porque eu respirei 9 meses por aparelhos. Como eu perdi os movimentos, eu simplesmente não tinha força para respirar. Dora, então quando você chegou no hospital, praticamente você apagou e a memória, tipo, deu uma sumida Não, ali, ou não? não, enquanto eu estava aguardando para fazer o exame, Sim. eu passei um WhatsApp, uma mensagem para minha irmã e falei: "Kátia, vai lá em casa alimentar meus gatos, porque eu devo demorar". Uhum. De fato, demorei até dezembro para voltar para casa, né. Mas eu falei para ela uma mensagem de Zap, mesmo passando mal, mandei para um outro amigo meu, porque eu iria num casamento nesse dia. 2 amigos casaram, iam fazer uma bacalhoada na casa, e eu era uma das poucas convidadas, aí eu avisei: "Amigo, não sei se vai dar tempo de eu chegar aí, eu tô aqui no hospital, talvez eu não vá". E eu não apaguei, eu me vi vomitando, aliás, a minha internação inteira eu fiquei consciente, eu não fiquei em coma induzido, mas eu não mexia nada no meu corpo. Só os olhos eu levei 3 meses para abrir. Eu perdi todos os movimentos, porque essa bactéria que tinha no alimento, no molho pesto, a bactéria chama Clostridium botulinum, Uhum. e ela está presente em tudo que cresce no solo. Não adianta a pessoa: "Ah, não vou mais comer molho pesto". Então todos os alimentos que crescem no solo,
No mel ela está presente, por isso que criança não pode comer mel. Todo mundo que engravida, o médico avisa. Antigamente, no Brasil, era até os 2 anos, mas Hum. foi registrado casos de botulismo e é fatal. Então, toda criança até os 5 anos não pode comer mel. Tem mãe que coloca no chazinho, no suquinho, e não pode, que a criança não tem um organismo pronto para resistir e combater essa bactéria. Então, Você, ela você, morre. você, você dizendo do mel aqui, na minha cozinha, minha esposa tem. Porque minha filha, vira e mexe, ela tem problema de bronquite, pneumonia. É aquela coisa de dar um mel com um pouquinho e tal. Aí eu tava em casa. É aquilo que eu te falei. Eu fico vendo, por exemplo, eu tava estudando o seu Instagram, eu tava vendo você no Instagram, o que você passou pelo Instagram. Eu fico com aquilo pra mim, velho. Aí eu tava em casa, foi ontem ou antes de ontem, eu falei, o apelido da minha esposa é Neném. Eu falei, Neném, meu, esse mel aqui, meu, pode jogar fora isso aqui, não dá mais pra Lana. E falei, mas por quê? Eu falei, meu, eu vi assim, 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 assado. Olha, dá um jeito Né? nesse mel. Tá ali já tem um tempinho já. Inclusive mel, assim, só podemos comprar mel com selo da Anvisa, registrado, que passou por um processo rigoroso de fiscalização. Uhum. Eu, na minha vida toda, consumi aquele mel da fazenda, natural, minha Sim, família morava sim, no Nordeste. Você ia lá trazer a garrafa PET, verdade. delicioso. A gente acha que é saudável, mas pode causar botulismo. Então, voltando, ao Sim. molho pesto, eu comi apenas 3 colheres de sopa com as torradinhas e foi capaz de me levar à parada respiratória em horas e a perda de todos os movimentos do corpo. Não Meu tinha Deus. conexão do cérebro com as minhas pernas, os meus braços, o meu rosto. Eu não falava, não mexia os olhos e consciente o tempo todo. Imagina o desespero, né? Vendo os médicos falarem que não sabiam o diagnóstico, porque é uma doença tão rara que você chega no hospital, nenhum médico viu um caso. Ninguém que me tratou durante 10 meses e 10 dias, nenhum fisioterapeuta, nenhum fonoaudiólogo, nenhum médico, nenhum enfermeiro tinham visto um caso de botulismo. Dora, Mas ele existe. deixa eu só te cortar rapidinho aqui. Assim, você passou o que você passou, tipo assim, e, por exemplo, você tá aqui sentada, você tá numa maca, e os médicos começam a deduzir diagnósticos, tal, isso pode ser aquilo, isso aqui. E você não conseguia transmitir o que você estava sentindo, você não conseguia nem falar, você só absorvia aquilo e você não conseguia transmitir. Eu não conseguia me comunicar. Caraca. Os médicos acharam que era Guillain-Barré, ou um AVC de tronco, Aham. ou a Mame-Nefiche, que é uma variação do Guillain-Barré, que várias coisas podem causar, uma picada de mosquito da dengue, da chikungunya, Hum, ou então reação da vacina da Covid, porque algumas pessoas tiveram reação. entendi. Essas foram as suspeitas. Ninguém pensou em botulismo. Ah, Como eles zero. não sabiam que eu tinha, nesse mesmo dia, então, como eu tive a parada respiratória, eu já fui entubada e já fui para UTI. Então, a minha irmã tinha chegado no hospital e me viu passando na maca, entubada. E onde estão levando a minha irmã para UTI? Imagina, né? O desespero. E nem eu sabia que era um molho pesto naquele momento. Ninguém sabia o que eu tinha, e eu estava ciente que ninguém sabia o que eu tinha, mas que eu estava no hospital, né? E o que acontece? No dia seguinte, foi chamado um neurologista ao hospital para tentar ver entre essas hipóteses qual seria a mais provável. E ele abriu meu olho com as mãos e viu que a pupila estava dilatada, que eu não tinha qualquer relação à luz. Chama midríase isso. Sim. É, ele falou assim, Doralice, se você estiver me ouvindo, mexa qualquer coisa no seu corpo. E eu mexi 2 dedos do pé direito. Nessa hora ele já descartou o Guillain-Barré, já descartou a mama Endefiche e falou, é botulismo. Aí a equipe, o quê? Ninguém acreditou, porque é muito raro, sabe?
Sim. Então, ele falou assim: é botulismo, eu estudei 10 anos e nunca vi um caso, mas é botulismo. E graças a ele eu tive a oportunidade de um diagnóstico. Porque quando você está com a bactéria do botulismo contaminado, Hum, você precisa tomar o soro antibotulínico em até 7 dias. Eu tomei no segundo, para paralisar o efeito da bactéria no seu corpo. Senão ela vai parar o coração, hum, vai parar o cérebro. As únicas duas coisas que não pararam no meu corpo: coração e cérebro. Então, mesmo na UTI, mesmo entubada, se você não tomar o soro, muito difícil você ter oportunidade de sobreviver. E no Mas é- Brasil, de 2006 a 2020, foram registrados 399 casos de botulismo. Mas a gente não sabe quantas sobreviveram, porque eu conheço 6 pessoas no Brasil. sim. Mas, assim, é muito raro, você vê que nem os médicos veem um caso. E, inclusive, por isso que hoje eu estou aqui. Eu quero, como você falou no início da live, essa experiência me fez refletir a respeito, não só de tentar me recuperar, mas de contribuir com médicos, com hospitais, porque todo mundo que vê o meu caso não esquece. E eu quero que quando chegar alguém com uma parada cardíaca, parada respiratória, num hospital, ficar entubado, o botulismo seja uma das possibilidades eventadas, para que a pessoa tome logo o soro antibotulínico. Eu quero que o restaurante saiba que, se não tiver um cuidado necessário de higiene na preparação dos alimentos, se tiver com a mão suja, se não higienizar as verduras, os legumes, se a temperatura do alimento não atingir a fervura correta, porque no meu caso, eles desconfiam que o pote não estava higienizado corretamente. O pote, antes de ser colocado um molho, ele tem que atingir uma temperatura certa. E o próprio molho tem que atingir uma temperatura certa. Então, essa é a diferença no produto artesanal para o industrializado, porque o industrializado, ele tem todas umas normas a seguir, entre elas isso, de higiene e de Sim. temperatura. E quando o pote foi fechado, a bactéria cresceu ali dentro, porque ela não precisa de oxigênio para respirar. Mas, Então, assim, se o restaurante não tiver esse cuidado, se o produtor artesanal não tiver esse cuidado, vão surgir casos de botulismo. o impressionante, Dora, é que a sua vida, quando eu vi a sua vida no Instagram, eu tava com minha esposa e tal, eu falei, caramba, Nenê, dá só uma olhada aqui. E é impressionante. E aí quando você começa a puxar a fundo, você começa a pesquisar por que a pessoa tá assim, por que ela tá num hospital. Aí você vê que é por causa de um alimento, cara. Nem todo mundo, vou te falar a verdade, nem todo mundo, eu acredito que nem você antes de ter contraído o botulismo, iria imaginar uma coisa dessa por causa de um simples alimento que você costuma consumir durante dias e dias, ou 2, 3 dias, vai te fazer de um mal de uma tal forma que vai te deixar no hospital tendo que aprender tudo novamente. Não é bem assim? Tudo novamente, eu tive que aprender a respirar, eu tive que aprender a comer. Eu só fazia urina com sonda. Meus rins pararam, eu fiz hemodiálise, 2 meses e meio, todos os dias, é horrível, meu Deus, como eu respeito quem faz hemodiálise. Uhum, Suga toda a energia do seu corpo enquanto está limpando o sangue, sabe? Você uhum. fica imóvel, sem força para nada, para se mexer. Eu tive que reaprender tudo, a andar, a sentar, a levantar. E mesmo hoje, 6 meses depois que eu saí do hospital, eu ainda tenho uma paralisia nas pernas. Eu fiquei com sequela nos olhos, eu tenho catarata, que é uma doença de idoso pelo desgaste. Então, o botulismo me levou a isso, eu vou ter que operar. Eu tenho xerostomia, estou até aqui com a minha garrafinha de água, porque às vezes eu não salivo mais em cima da minha língua, só nas laterais. Então, aqui vai grudando, conforme eu vou falando, e eu tenho que Sim. beber água para voltar ao normal. Chama-se xerostomia. E, assim, várias sequelas mentais. Imagina se você passar um ano na UTI, teve Copa do Mundo,
Teve eleição. Verdade, verdade. Olha, eu fiquei sabendo da guerra na Ucrânia no dia que começou, porque eu não abri os olhos, mas eu ouvia tudo. Eu pedia para ligar a televisão na hora do jornal. Então, até a minha outra irmã, não fala para Dora que tá tendo guerra. Aí eu, já sei, né? Então, assim, não tem como você se desligar, como você Sim. só focar 100% em você. Eu me preocupava. Como é que estão os meus 3 gatos? Pelo amor de Deus, como é que eles estão ficando? Minhas contas, como é que está o aluguel, meu cartão de crédito, a minha irmã pagou, né? Você pensa em tudo, você relembra a sua vida, Uhum. você que se concentra no hospital. Eu levava muito a sério a fisioterapia, eu fazia 3 vezes por dia. Você pensa assim, a Dora descansou um ano no hospital. Olha, eu não tive um sábado, um domingo, um feriado. Todos os dias era uma luta para tomar banho. Eu tomei banho no leito, deitada, aquele famoso banho de gato, por 7 meses e meio. Mas toda vez que me virava no banho para me lavar ou para trocar o lençol, porque não era, eu não saía da cama para trocar o lençol, e era Sim. trocado todo dia durante o banho, eu passava mal, eu desaturava, eu não conseguia respirar. Então, eu fazia fisioterapia 3 vezes por dia, eu fazia fonoaudiologia 2 vezes por dia. E eu levava muito a sério, mesmo sem mexer nada. Eu sabia que era aquilo que ia mudar o meu quadro, me tirar da tetraplegia, sabe? Então, assim, envolve várias sequelas, né? A cabeça de uma pessoa que teve um ano da vida parado. Meu livro que eu estava negociando com a editora para publicar, até hoje não está publicado, tem um ano e meio. Sim. Então, eu ainda estou afastada do trabalho, porque o meu tempo hoje ele é tomado com fisioterapia. Eu tenho fisioterapia todos os dias, eu tenho pilates, eu tenho acompanhamento médico com fisiatra, eu uso laser, eu uso choque, agulhamento seco, porque eu fiquei com dores neuropáticas. Na UTI eu tinha cãibras alucinantes. Eu tomava morfina e não adiantava, porque eu perdi os movimentos. Quando eles começaram a voltar, eu senti essas cãibras. Então, assim, era horrível. Eu não conseguia dormir, porque toda noite eu passava mal, então eu não queria dormir à noite. Todas as noites minha pressão caía, eu desaturava. Às vezes o respirador apitava e avisava os enfermeiros. E às vezes não. Às vezes estava tudo bem lá, mas eu não Uhum. conseguia respirar, Meu Deus. mesmo com o respirador. Ô, Dora, teve algum momento, assim, pra você, mais crítico, assim, que você falou assim, cara, não tem Tem. volta? Teve esse momento de você se encontrar contigo e falar, caraca, velho, não tem mais volta? Deu aquele medo em você? Algumas vezes, não foi só uma, porque eu tive várias complicações. Sim. É, eu me alimentava primeiramente por uma sonda que é colocada no abdômen, chama GTT. De repente, eu falei para minha irmã, Kátia, eu tô com fome. Aí ela, fome? Aí daqui a pouco, Kátia, eu tô morrendo de fome. E ninguém percebeu, tava tudo normal. Mas a sonda estava vazando dentro do meu intestino, do meu organismo. Então, o abdômen, vários órgãos foram tomados pela, pela alimentação. Sim. Aí colocaram uma bolsa colonoscópica para drenar alimento dentro de mim e quase eu tive sepsemia. Inclusive, teve enfermeira no meu leito que falou: "Ih, quando vaza isso aí, não tem jeito não, é morte Putz. certa". Então, eu ouvia muita coisa porque eles não sabiam que eu estava ouvindo. Só o médico que fez o diagnóstico, ele percebeu que eu mexia 2 dedos do pé. Aí, com uma semana, a minha irmã percebeu e a gente começou um diálogo por isso. Ela chegava no hospital, aí falava: "Dora, tá acordada?". Aí eu mexia os dedos. "Quer conversar?". Eu mexia. Então, quando era assim, eu mexia. Quando era não, eu ficava parada. E a primeira frase que eu formei foi: "Estica as minhas pernas", porque estava me incomodando as câimbras, ficar com a perna dobrada, mas os joelhos deixavam dobrado. A segunda frase: "Alergia ao cobertor do hospital".
Aí as minhas irmãs lembraram que eu tinha alergia a poliéster. Aí falou, gente, ela tá consciente. Então, veja, eu tinha que pensar todo o meu estado ali, como é que eu ia conseguir dizer para eles que eu estava consciente. E a terceira frase foi, eu vejo o médico que abre o meu olho. Aí os médicos passaram a acreditar que eu estava consciente. Então, o primeiro momento, assim que eu cheguei no hospital, eu achei que fosse morrer. Depois, quando essa sonda vazou em mim, e estava com uma sonda, um dreno colonoscópico, né, a bolsa. Uhum. Depois, semanas e semanas eu só piorava, né? Ah, os rins pararam. Ah, hemodiálise. Nossa, vamos entrar agora com noradrenalina, porque ela não está suportando, que é a droga do coração, né, para bombear o coração. Então, assim, era só notícia ruim, uma semana atrás da outra, não melhorava, não melhorava. E nesse momento, eu cheguei a pensar, talvez seja melhor partir, porque eu vou ficar desse jeito, vou ficar dependendo de alguém. E meus pais já tinham falecido, minha mãe faleceu há 13 anos, meu pai faleceu há 3 de Covid. Então, é, talvez seja melhor partir. Ficou indiferente, eu sofria tanto. Era acordar e sentir dor, dor, e nada melhorava, que eu me lembre assim, é indiferente, ficar ou partir. Mas eu queria ter um pouco mais de tempo com os meus gatos. Então, esse foi um dos motivos que me fez querer ficar, sabe? Eu queria viver mais com eles. E depois eu tive KPC, a superbactéria. As pessoas entravam no meu leito, além de máscara, elas tinham que colocar luvas e tinham que colocar um roupão descartável, que precisava ser retirado no meu leito para não contaminar outros pacientes. Foi horrível, sabe? Porque a gente quer contato quando a gente está lá na UTI. Todo dia eu implorava por massagem. Se alguma irmã minha fosse me ver, se a enfermeira fosse lá, eu pagava uma enfermeira à noite para dormir comigo, porque eu passava mal. Então, de manhã minha família ia, meus amigos iam, mas de noite ficava uma enfermeira. E a primeira coisa que eu pedia era massagem, para aliviar as câimbras, sabe? Então, eu achei que eu fosse morrer vários momentos. Mas eu nunca desisti de tentar me recuperar. Então, todo dia, animada ou não animada, com dor ou sem dor, eu me concentrava ao máximo na fisioterapia. E assim, no começo eu não sustentava a cabeça, caía o tempo inteiro. Eu não sustentava o meu tronco. Eu levei 9 meses para ficar em pé, colocar o pé no chão. Então, assim, foi uma luta diária, dia a dia. Tudo por causa de um olho pesto contaminado. Mas nos Dora, 6 casos que eu conheço, uma foi contaminada por água de coco, aquela que é engarrafada e ela compra no sacolão do bairro ou nos parques. Outra foi com pizza de palmito. Outro menino aqui de Brasília, em 2018, foi com salsicha. Foi um X-tudo que ele comeu e a salsicha estava contaminada. Ele foi para um hospital público e as 2 meninas que foram para o privado morreram no hospital, porque ninguém suspeitou que fosse botulismo. Não tomaram o soro. Outra, 2 pessoas foi com conserva de tofu. Então, assim, ninguém está seguro, não adianta na feira um produto mais natureba. A gente tem que ter cuidado com todos os alimentos. Hoje eu tenho eu- essa consciência e eu procuro levar, né? Aquela mostarda que você abre e fica na geladeira um mês, é um perigo. O leite, a gente tem que respeitar o que está escrito na caixa, a validade dos alimentos, porque, não, vai estragar, está aqui já um mês parado, mas pode te custar uma vida, pode te custar meses de internação, meses agora fora do hospital reabilitando, né? E, sim. inclusive, prejuízos financeiros, porque para o meu plano de saúde, eu tenho coparticipação, é do tribunal, e eu estou devendo, até o momento, R$ 400.000 em coparticipação. Caramba, mano. Mas pode chegar até 1 milhão. Essa dívida só vai terminar final de julho, que os lançamentos ocorrem até 6 meses você sair do hospital. Entendi.
Então, assim, é um prejuízo, a minha vida mudou totalmente, Inenarrável. Tem né, assim, como. em todos os aspectos, mas eu, assim, eu acho que o que muda é a forma que você enfrenta a sua vida, os problemas. Tem 2 meses que eu me mudei para um apartamento no 4º andar, e tem só 80 dias que eu saí do andador. Então eu saí do hospital dia 5 de dezembro, fiquei usando um andador até final de março, e no começo de abril eu deixei ele e ando devagar, desço a escada segurando o corrimão, Tô sinto legal, dores velho. horríveis nos calcanhares, mas faz parte. Os médicos falam que quanto mais músculo eu ganhar, mais força motora, as dores vão sumir. E eu acredito, né. Sim, lógico que tem que acreditar. Passar o que você passou, Dora. E a gente tá batendo esse papo aqui, velho. Eu não sei qual é a sua crença, sabe? Mas eu acredito muito em Deus, velho. E Com certeza. pra mim, meu, isso é mais que uma vitória. É Foi um mais que. milagre em vários Aham. momentos, desde eu chegar até o hospital dirigindo, eu poderia ter morrido na estrada, porque foi estacionar e minhas pernas pararam de se mover. Meu carro não é automático, então eu poderia ter colocado a minha vida em risco e a De de outras outros, pessoas. mas eu não imaginava a seriedade do caso, né. Então teve vários momentos no hospital, como eu falei, que foram difíceis, eu poderia ter morrido, então eu acredito em livramento. Eu acredito que Deus acrescentou dias à minha existência, Sim. sabe. E até por isso é que eu acho que eu tenho como se fosse uma missão de alertar as pessoas, de dividir essa experiência. Eu comecei a postar vídeo dentro do hospital, de fralda, eu passei o ano de fralda e de roupão do hospital, né. Mas vídeos ali com andando pela primeira vez, comendo pela primeira vez, para conscientizar todo mundo, tanto médicos, fisioterapeutas. Muitos fisioterapeutas falam para mim: "Eu sou fisioterapeuta há 17 anos e nunca ouvi falar de botulismo". A questão É que você falou, né, não é aquilo só que eu te. você, são pessoas da É. área da saúde que nunca ouviram falar, e os médicos ouviram na faculdade, Aham. mas não tinham visto nenhum caso. É que nem eu te falei, se cair essa pergunta pra mim numa prova, num concurso público, eu vou assimilar com boto ou alguma coisa do tipo, mas em momento algum iria passar pela minha cabeça que seria infecção alimentar. Mas pode terminar. Inclusive, assim, quando esse médico neurologista falou que era botulismo, ele Uhum. fez o hospital acionar a vigilância sanitária do Centro-Oeste. Sabe a cobra que a pessoa tem que tomar o soro da Sim, cobra? sim, sim. Então, só que o botulismo é tão raro que o soro fica guardado na vigilância epidemiológica do Centro-Oeste. Então, Caramba. olha como é difícil você estar no hospital quando tem a parada respiratória ou cardíaca, um médico suspeitar, acionar a vigilância levar tempo para o paciente tomar, em até 7 dias, de preferência. Então são vários desafios que contribuem para levar o paciente a óbito em horas, Sim, verdade. né. Porque se do trabalho: "Ah, não, vou para casa, é uma besteira, vou melhorar", eu É. teria morrido em casa sozinha, eu teria morrido no trabalho. E como eu tenho certeza que é botulismo? Quando a vigilância foi acionada para levar o soro, a vigilância sanitária do DF foi acionada e foi na minha casa recolher a amostra dos alimentos possíveis que estivessem contaminados. Então ela envia para o Adolfo Lutz, é o único laboratório no Brasil, fica em São Paulo, Uhum. que faz esse exame do botulismo. Então, eles mandaram atum, que era dos meus gatos, mas estava na geladeira, mandaram um salmão defumado que eu tinha comprado, o mel e o molho pesto. E desses alimentos, só o molho pesto apresentou botulismo tipo A. Então eu tenho esse laudo. É Sim. comprovado, foi botulismo. Mas muitas pessoas morrem sem estar no hospital, de parada respiratória, cardíaca, então é subnotificado. Na verdade, ocorrem muito mais casos no país e no interior. Como é que a vigilância do Centro-Oeste vai mandar o soro para o interior? Leva, às vezes, dia A pessoa ou morre. dia e a pessoa morre.
morre. né? Então, assim, eu tenho em mim essa missão agora de divulgar isso, seguir com a minha vida e tal, mas eu também comecei a dar palestra nesse sentido, em restaurante, em hospital, em faculdades, né? Porque a pessoa que está ali em formação em medicina já vê um caso desse, ela, opa, botulismo existe, não é só Sim, da literatura. verdade. E respondendo a sua pergunta inicial, eu já sabia do botulismo, porque a minha mãe, desde criança, ela morria de medo da gente pegar botulismo lá em casa. É Então, ela mesmo? sempre ferveu o palmito. Lá em casa, a gente sempre fervia o palmito 15 minutos antes de comer, porque há 50 anos era comum no palmito botulismo. Tinha mais casos, porque a pessoa cortava da árvore, já colocava numa embalagem de vidro, tampava sem higiene nenhuma, Sim, sem verdade. esterilização adequada. Verdade. Então, tipo, há 40 anos passava um caso na TV, aí a minha É. mãe já cresceu com isso. E como ela faleceu em 2001, ela não viu que em 2022 eu tive o botulismo. Caramba, mano. É Para você verdade, ver, não você. adianta ficar com medo de um alimento. Tem gente que fala, nunca mais eu como molho pesto. Não adianta. É um cuidado com todos os alimentos, inclusive com a água. Dora, Hum. eu queria voltar voltar um pouquinho o que você acabou de dizer pra gente. Quando você estava no hospital. Que sentimento que você fica dentro de você dentro do hospital, você consciente, porque você estava consciente, mas para as outras pessoas, até para os médicos, enfermeiros, familiares, você estava inconsciente. Quão ruim é isso, você não conseguir transmitir o que você tá por dentro? Como que é isso? Como foi para você? Assustador. Assim, eu não fiquei me perguntando por que Sim. eu, por que eu Aham. estou aqui? Oh, meu Deus. Uhum. Eu fiquei ouvindo aquilo tudo, aquela movimentação, hora do banho, vem, vira, passa mal, né? Remédio tal, o médico entra, o pulmão tá assim, secreção, vai operar. Operei de sinusite no hospital, Caramba. dormi 9 meses a 30 graus, assim, inclinada, sem estar deitada, porque tinha risco de broncoaspirar, o meu Aham. próprio catarro, né? Eh, então, foi assustador não conseguir dizer primeiro: "Calma, gente, eu estou aqui, estou ouvindo tudo e vamos em frente, alguma solução vai ter". Porque primeiro eu acredito em Deus, eh, eu sabia que Ele tinha cuidado de mim até eu chegar ali, e eu acreditava que ia sair de alguma forma, mesmo que fosse morrer, eu não iria ficar sofrendo. Ou se eu fosse viver, eu não iria ficar naquelas condições. Eu achava que era reversível, desde o início. E eu queria dizer que eu estava bem, entre aspas, da maneira mais possível, Sim. e eu não conseguia. Então, assim, com a minha irmã, a gente passava tardes inteiras para formar uma ou 2 frases. Cansava também, imagina. Eu tinha que ter a mente atenta, A, B, C, D, se eu quisesse falar casa. Aí ela, A, B, C, aí eu mexia. Aí ela, primeira letra, segunda letra, A, mexia. Aí para chegar Verdade. no S, imagina, ouvindo o alfabeto, às vezes passava do S, aí eu, meu Deus, ela tinha que começar tudo de novo para eu mexer no S. Ô, Dora, coisas super naturais. O que nós estamos fazendo aqui agora, bater um papo, pra você era super surreal fazer isso. Não tinha condição de fazer isso. Respirando, batendo um Aham, papo, aham. abrindo e fechando o olho. Aí você, nossa, passei a dar valor a tudo, né, e até hoje eu ainda estou nessa fase meio boba. Ai, um banho quentinho, que delícia. Nossa, o sol, olha lá que É lindo. A verdade. lua, meu Deus, a lua. Coisas Aham. que no corre-corre da vida e com os problemas a gente não, Não deixa nota, pra né? lá, tá tudo um saco. Imagina, a pessoa acha, tem gente, eu escutava gente falando assim: "Ah, o ano de 2021 eu não vivi, só porque teve a pandemia". E olha que meu pai morreu na pandemia, e de Sim, covid. Então assim, mas a pessoa falou: "Ah, a vida parou, só porque estava tendo que trabalhar de casa, dentro de casa, não achava um saco as crianças dentro de casa". Aí eu: "Gente, o meu ano que parou foi uma luta diária pela vida, para respirar, para comer. Eu tive que reaprender tudo, sabe. E ainda estou reaprendendo". sim.
não parou, tenho essa dívida enorme, fiz até uma vaquinha. Quem está me ouvindo, se quiser me ajudar, Sim. meu Instagram é doralice.góes, e lá eu tenho o link da vaquinha, aquela vaquinha.com. Eu fiz essa vaquinha para operar de catarata. Convênio não cobre, custa 22.800. Ora, depois, Tenho ó, que depois você me passa tudo por escrito. Na passo. descrição do vídeo lá no YouTube, eu coloco lá embaixo, lá, tudo bonitinho pra você, mas pode falar. Então, essa vaquinha é para 3 coisas. Inclusive, eu tinha conta no Nubank, não paguei o cartão de crédito de fevereiro, eu internei dia 25 de janeiro. Eu já tinha pago a fatura que venceria dia 26. Quando foi em fevereiro, quem disse que eu tinha íris para abrir o aplicativo do banco, que eu mexia o braço, né? E aí a minha irmã foi nomeada minha tutora legal. Ela pediu por e-mail, pediu pelo chat, ligou no 0800, pediu para ter acesso à fatura, não foi paga. Conclusão, meu nome está negativado. Terei que acionar Hum. judicialmente o banco. Ele não quis entender que eu estava tetraplégica na UTI. Então, a fatura que era 2.000 está em mais de 20.000, né? Então, assim, eu Caramba. criei essa vaquinha para cirurgia, para limpar meu nome e para acionar judicialmente os responsáveis, a empresa e a feira, que me levou a estar contaminada e a passar um ano no hospital, porque depois de tudo isso que eu passei, eu ficar com uma dívida de 400.000, é descontada mensalmente no meu salário. Então, assim, não é justo, sabe? E a Nossa, gente precisa não. pelo menos dividir esse prejuízo. Sim, com certeza, Dora, porque você não parou sua vida porque você quis. Eu acredito que você, antes de tudo isso, você tava com seus planos, tudo num caderninho ou em algum outro. Eu ia conhecer Fernando de Noronha, Aí, velho. eu ia conhecer os 3 lugares no Jesus. Brasil que eu quero conhecer: Jericoacoara, Aham. Morro de São Paulo e Fernando de Noronha. Olha aí. Passagem comprada para os 3. E aí passei em janeiro até dezembro no hospital. Quando a minha irmã, em janeiro, ela foi passar 15 dias, né, na Bahia com a família, falou: Sim, "Vamos", eu comprei a passagem. Chegou na hora, eu não fui, porque eu não conseguia levantar do vaso. Teve todo um processo, eu não saí do hospital bem, eu saí andando devagarzinho no meu andador, mas eu passei 3 meses para conseguir levantar do vaso. O vaso da minha casa era adaptado, sim. 13 centímetros a mais. Então eu fiquei pensando: "Meu Deus, eu vou para a praia, eu não vou conseguir pisar na areia, mesmo segurando a mão dos outros. Não vou conseguir entrar no mar, então eu não vou. Eu quero ver, tô sonhando aqui com setembro, ver se eu vou em alguma praia". Mas é uma que aí eu já vou estar bem melhor, né, a gente está em Aham, junho, com então certeza. assim, E a gente percebe, Dora, que às vezes os nossos planos são um. Às vezes a gente já tá, que nem você falou, já tava tudo agendadinho aqui, tudo bonitinho, ó, tal mês é X. Mas a nossa vida dá um giro assim de 360 graus. A gente menos espera, a gente já tá em outra situação e aquilo que tava no seu caderno, que tava no meu caderno, é mudado assim, ó. Como da noite a para o gente dia. lê, da noite pro dia. Foi assim, não A foi, gente Dora? não sabe se vai dormir hoje, vai acordar. Exato. Quem está ouvindo esse áudio no carro não sabe se vai Aham, chegar, né. Eu não tinha nada, acordei, fui malhar, olha aí. Achei que era uma besteira, fui para o trabalho, se eu soubesse que era sério, eu teria ido para o hospital na hora, é lógico. verdade. Então A gente isso é sempre até acha. um outro alerta, né, quando passar Sim, mal, gente, vá para o hospital, porque pelo menos na pior das hipóteses, você teve uma parada respiratória, você está lá dentro. exato. Né, assim, Exatamente. ficam vários alertas. Eu não pedi que isso acontecesse, mas eu estou fazendo acompanhamento psicológico. No começo, quando eu estava internada, assim, nos primeiros meses, queriam que eu fizesse, eu: "Não, não tem como que eu vou fazer, se eu não consigo falar", né. Espera aí que é momento de pensar em respirar, em sobreviver aqui. Eu ficava: "Inspira e respira", Um pensando na passo minha de cada cabeça, vez, né, Dora? Um passo de cada um passo vez. de cada vez, um problema por vez. Mas Aham. desde que eu saí do hospital, eu faço acompanhamento psicológico semanal. E aí ela até me perguntou assim: "O que que o botulismo significou para você?". Eu não tenho essa resposta.
sabe? Ainda não tenho. Mas eu acho que como pessoa me tornou alguém melhor, porque eu tenho essa preocupação em trazer esse alerta, essa conscientização. Quero escrever um livro, mas eu tinha escrito livro de gato, né? Agora eu quero, Aham. no segundo semestre, escrever um livro sobre essa experiência de 1 ano na UTI. E eu ainda não sei o que representa para mim, mas eu acho que era para acontecer. Acho que nada é à toa na vida também, Sim, sabe? Por mais difícil acredito. que fosse, assim, não sei. São os É, desafios de cada um. A vida não é fácil para ninguém, mas assim, a jornada é linda, sabe? Assim, hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus, estou aqui respirando fácil. Consigo me levantar da cadeira, ainda que com as mãos, só nas pernas eu não consigo. uhum. Consigo descer a escada. Ah, e o meu exame de fevereiro desse ano dá que eu ainda estou tetraplégica. Até a Sim. médica do Sara Kubitschek falou Aham. assim: "Ah, bom, seu exame está me dizendo que você está tetraplégica, mas alguns pacientes surpreendem". Ela não quis falar milagre, que o resto dos médicos, todos que me trataram, Aham. falam: "Você é um milagre". Sim, com certeza. O médico tinha falado: "Os rins não vão voltar". Aí eu fiquei: "Meu Deus, então eu vou ter que fazer hemodiálise a partir de agora, como é que eu vou viajar, né?". Eu tinha 3 viagens agendadas no ano, seria um ano incrível na minha vida. O ano anterior eu não tinha viajado, então assim, e ainda não viajei. Então, mas enfim, acho que, de certa forma, foi bom, mas como aquela frase da Bíblia, né, tudo contribui para o bem, de certa forma eu acho que foi válido. Sim, com certeza, foi muito válido. Dora, eu ia te fazer uma pergunta que você acabou falando. O que que o botulismo serviu pra você e tal? Você já acabou, já respondeu. Mas eu acredito muito em Deus, Dora. Eu acredito que, meu, você precisa fazer esse livro, com certeza, velho. Você tem que fazer esse livro. E continuar com esse trabalho bonito que você tá aí de alertar as pessoas. Eu achei muito lindo isso em você, de querer. Não guardou pra você. Não guardou pra sua irmã. Não guardou pro quadro médico. Você tá divulgando. Esse é o foco do negócio. É igual eu costumo dizer pra galera aqui que. Pô, minha esposa é evangélica, a galera inteira aqui é evangélica. Fala, velho, eu acho que você não basta só você falar que é evangélico, não basta você só tá indo na igreja e absorvendo. Você tem que expandir, velho. Você não tem que ficar guardado pra você. O que é bom A você não gente guarda pra sabe, você. é através das atitudes, né, que uma pessoa Exato. demonstra que tem uma fé. Sim. Tem gente que Exato. fala assim para mim: "Dora, se fosse eu teria desistido há muito tempo", entendeu. "Ah, eu não aguentaria não, ficar 1 ano na UTI, Aham. olha, sem ver o sol", eu fiquei assim, acho que 8 meses sem ver o sol, a luz do sol. Tô até branquela aqui, e agora eu tomo cuidado, eu tô, Aham. assim, tomando, às vezes, 5 minutinhos de sol, 10, então tudo na minha vida teve que ser adaptado, você entende? Sim. Eu saí, do hospital, fui pra casa da minha irmã, fiquei 4 meses morando lá. Aí agora tem 2 meses que eu voltei a ter a minha casa. Sim, isso muito legal, assim, eu meio que assumi o controle da minha vida. Meus gatinhos voltaram pra casa, que são meus filhos, assim, Sim. eu considero, sabe, a minha convivência diária, meu núcleo é aqui. Até aqui atrás de mim tá cheio de móvel de gato, sabe, Aham. Ah, tô vendo. pra Não. eles. Então, assim, tudo na minha vida foi readaptado e está sendo, mas eu não preciso deixar de fazer nada. A gente não precisa abrir mão dos sonhos ou de ser feliz, de projetos. Pelo contrário, a gente muda os projetos, reformula. Um dia eu irei a Fernando de Noronha, a Jericoacoara. No momento não tem como, porque são cidades com areia para andar, eu ainda não dou conta. Eu Sim. tenho uma paralisia na perna, né? E quando eu for tirar a carteira, que a minha venceu ano passado, vai ser uma carteira de deficiente, sabe. Então, desfilei de andador em março, Eu mal vi, você andava, colocou, você colocou no não, Instagram, não colocou? coloquei.
Eu vi, Falei: eu vi. "Cara, sabe, vamos aí levantar essa bandeira, as pessoas são o que são, podem ser felizes do jeito que são, enfrentar os desafios". Eu me lembro do botulismo todo dia, quando eu acordo, abro o olho, eu já sinto dor. Quando eu ando, eu tenho dor no calcanhar, entendeu? Quando eu me levanto, tenho dificuldade. Então, não é uma coisa assim, passou. Sim, Ainda não passou, ainda está passando, né. Mas eu não preciso estar bem para dar palestra, não preciso estar bem para estar aqui dividindo essa experiência, para alertar outras pessoas. E as pessoas não precisam passar por isso. Elas podem pegar a experiência e, a partir de hoje, tomar mais cuidado com o que come, seja na rua, seja no restaurante, seja aquele leite esquecido há um mês na geladeira, a maionese que está lá há 2 meses, aquilo é um perigo, né, a gente tem não há um alimento específico. Dora, você É passou a ter mais alimentar, cuidado, você passou a ter mais cuidado com as coisas. Mas passei. uma última pergunta, você passou a ter mais cuidado, mas você passou a ter medo também mais das coisas? Tipo, eu tô numa rua, tô numa feira, pô, prova aqui, aqui é degustação grátis aqui e tal. Você passou a ter medo dessas coisas? Não, Não? não passei a ter medo, inclusive eu fiz questão de comer molho pesto no hospital. No segundo hospital, eu comi lagosta, eu tomei vinho, aí já foi um momento Aham. assim, aí eu já estava parecendo que estava no hotel, nos últimos 3 meses, porque os Sim, primeiros sim. 8 foram terríveis. Sim, eu imagino. Aí eu comi até lagosta, o paciente podia escolher o que quisesse comer, assim, como um incentivo para você passar a comer, né. Entendi. E aí eu falei: "Lagosta". Aí depois de 10 meses eu falei para o médico: "Doutor, eu tomo vinho, tem 10 meses que eu não tomo vinho, pelo amor de Deus". Aí: "Não, é muito tempo, Aham. vamos providenciar". Olha que legal. Então, os meus gatinhos foram me visitar nesse segundo hospital. Ai, foi muito bonito, muito importante para mim, né. E, então, entre as comidas que tinham, eu peguei e falei: "Olha, eu quero comer molho pesto", porque eu não queria ficar traumatizada, não é uma comida específica, Você é muito é um forte, eu não teria. risco. Eu não teria coisa. Pois é, Aham. eu fiz questão, eu tenho da minha família, tem gente que não come mais embutido, não come molho pesto, não come presunto, não adianta radicalizar, porque essa pessoa de São Paulo, uma senhora, pegou na água de coco, gente, água de coco. É uma Imagina. fatalidade, é assim que eu acho, assim, eu não sou Sim. vítima de nada, aconteceu comigo, poderia ter acontecido com você, com qualquer pessoa. Inclusive, eu não estou livre. O botulismo, ele é um veneno, então se eu comer hoje, eu teria a mesma reação ou outra, ou pior ou melhor, mas eu teria reação. É um É, não veneno paralisante. não significa que porque você passou, você não tá sujeito a ter novamente. É, Significa isso. Dora, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela essa superação que você teve, que tá passando ainda, tá aprendendo tudo novamente ainda. Meu, muito obrigado. Ó, um beijo no seu coração. Espero que Deus meu, continue te dando muita, mas muita força de obrigada, vontade para continuar trabalhando e divulgando essa história sua que é de grande superação. Mas deixa aí suas obrigada. últimas palavras, Dora. Muito obrigado. Ah, foi um prazer falar a respeito, eu não me sinto mal nem triste, eu acho que é uma experiência de vida e procuro conscientizar pessoas, ajudar, colaborar, tanto com o hospital, porque se um médico, um único médico, socorrer alguém a tempo de ser no botulismo, eu já ficarei feliz. Se a equipe de restaurante passar a ter mais cuidado no produto, eu já ficarei feliz. Então, para mim é um prazer falar sobre isso, espero que pessoas sejam alcançadas. E qualquer coisa, eu estou no Instagram, compartilhe a minha realidade hoje, momentos do hospital, e quem puder ajude na minha vaquinha, que eu estou muito nova para ficar cega, né, catarata leva à cegueira, mas eu vou conseguir. Eu fui no médico, no dono do É, hospital e pedi a cirurgia, e aí ele falou que não, aí eu falei
mas eu tinha que tentar, né, doutor? Aí ele falou: você tinha que tentar. É isso. Gente, pessoal, assim, se a gente fosse parar aqui pra ficar batendo papo de assuntos técnicos, eu ia ficar falando muito tempo. Eu quis dar mais vazão pra pessoa que superou e tá aqui batendo esse papo comigo. Dora, mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo, de coração mesmo. Muito obrigado. E lembrando, pessoal, que todo esse conteúdo vai estar para a próxima semana, lá no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Compartilhe, gente. Compartilhe, porque a história de hoje é de extrema importância você tá compartilhando com outras pessoas. Às vezes aquele seu amigo que não lava a mão há anos, velho. A gente acha que é uma coisa. Não, cara, compartilha com esse cara aí que mal cuida da saúde dele. Gente, compartilha, não deixa de compartilhar. Vou deixar por escrito aqui o Instagram da minha amiga Doralice. A vaquinha dela depois ela vai me passar, manda via WhatsApp aqui, que eu lanço lá no vídeo. Mais uma vez, Dora, eu só tenho que te agradecer. Tá bom, pessoal, vou terminando aqui mais um Evo Podcast. Quero agradecer a todos vocês que vão seguir a gente, que vão compartilhar todo esse conteúdo que aqui foi conversado com a minha amiga Doralice. Dora, beijão, não desliga não, só vou encerrar aqui a nossa transmissão. Deixa essa última palavra aí, Dora. É isso, foi um prazer conhecer a quem esse áudio chegar e que você possa se conscientizar para ter benefício próprio. Cuide-se. Alimentação mata, alimentação é uma delícia, né? Leva prazeres, experiências, mas ela é séria. Então, cuide-se. E passou mal, vá para o hospital. Ó, fica a dica. Pessoal, muito obrigado. Até o Evo Podcast. Valeu, vou encerrar aqui.